Paz, Senhor Jesus, hoje vamos falar sobre o que é necessário para viver. E vamos usar hoje um texto bastante conhecido que está em Mateus 4,4, que diz o seguinte: Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão vive o homem, antes de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, eu acho interessante quando de repente nós nos deparamos com a vida e dizemos que algo é importante para vivermos. Mas o que realmente é importante para você? O que realmente é importante para nós? Sabe? Às vezes nós andamos tão ansiosos com o nosso dia a dia, com a nossa vida, como a própria Bíblia diz, com o vestir, com o que comer, e achamos que coisas terrenas, que são coisas passageiras, são coisas realmente importantes. Mas assim que eu leio esse texto, eu me deparo com antes de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, eu acho interessante porque na situação, por exemplo, que os discípulos estão com Jesus, Jesus disse: Olha, todo mundo foi embora, e vocês, por que ainda estão aqui? E Pedro levanta e diz: Para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Naquele momento, os discípulos estavam reconhecendo que Cristo era o Deus verdadeiro e reconheciam que toda palavra que saía da boca de Cristo trazia vida e vida em abundância. Eu acho interessante quando nós entendemos o que realmente é necessário para a vida, quando nós paramos para entender o que realmente precisamos para viver. Se nós pararmos e olharmos para a sociedade em geral e perguntarmos o que você diria que é necessário para viver, com certeza, sem sombra de dúvida, a maioria vai dizer estabilidade financeira. Por quê? Porque o dinheiro dá para comprar tudo, o dinheiro dá para pagar contas, dá para comprar uma casa boa, dá para comprar um carro bom, dá para comprar tudo bom. Só que esquece que o necessário é tudo que sai da boca de Deus. João, João Batista, ele não comia carne normal, ele comia grilos, ele comia insetos. Ele comia gafanhotos, ele não comia qualquer coisa. Ele não comia uma carnezinha, ele não comia algo que o povo comia lá. Não é porque ele era pobre, mas era o propósito. Nós temos que entender que toda nossa vida está rodeada por um propósito. Enquanto não vemos esse propósito, estamos como uma venda nos nossos olhos que nos impedem de ver tudo ao nosso redor. Só que é o momento que nós chegamos a Cristo e Ele começa a nos ensinar. Essa venda vai começando a ser tirada. E quando olhamos, nos deparamos com o que realmente precisamos para viver. Não precisamos de algo para comer, porque quando o Cristo diz aqui, nem só de pão, ele não fala do pão, a comida pão de trigo, ele fala toda comida, tudo que é terreno. Não precisamos dessas coisas terrenas, mas precisamos de tudo aquilo que vem do alto. Precisamos de tudo que sai da boca de Deus. Porque as palavras de Deus trazem vida e vida em abundância. Às vezes nós esquecemos que Deus é aquele pai que ao som da sua voz, todo mundo se cala, todo mundo se todo mundo ouve a sua voz, que ao som da sua voz todo o universo foi criado, que ao som da sua voz tudo que nele existe, tudo que nesse planetinha Terra, tudo que nessa galáxia existe, ao som da sua voz, tudo isso foi construído. Nós esquecemos o, o, o que devemos procurar de Deus. Às vezes nós dobramos nosso joelho e dizemos: Deus, eu quero algo, e dizemos algo que queremos, mas nós esquecemos de dizer que é o que nós devemos fazer. Deus, eu quero tal coisa, mas eu não sei se é da tua vontade, mas me dê aquilo que for da tua vontade. Me dê aquilo que o Senhor achar que é o melhor para mim. Porque quando nós menos pensamos que estamos saciados, Deus vem nos sacia com algo que nós pensamos que nunca nos saciaria. Deus vem com algo que nos instrui, algo que nos ergue, algo que nos levanta, sabe? Eu acho bastante interessante porque, ao mesmo tempo que quase todo mundo sabe esse versículo decorado, nem só de pão vive o homem, antes de toda palavra que sai da boca de Deus, mas poucos vivem isso. Nós às vezes esquecemos de perguntar a Deus o que ele realmente quer. Porque, vou dar um exemplo bem prático. Quando você é pequeno, muita gente lhe pergunta o que você quer ser quando crescer. O que você quer ser e a gente fica naquela confusão, a gente não sabe o que responder a gente pequeno. E a gente se depara com a seguinte situação: eu quero ser astronauta, eu quero ser alguma coisa. E quando nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo maturidade, nós vamos adquirindo tudo. A pessoa que está firme, que ela tem uma maturidade certa, ela vai e diz: Deus, eu quero tal coisa, pai, mas que seja feita a tua vontade, pai.
Me revela o que o Senhor tem para mim. Se for da tua vontade, me revelar. Se não for, amém. Porque Deus traça um plano todo para nós. Da Bíblia vai dizer que todos os nossos dias já estão contados. Mas nós temos o livre-arbítrio de escolher entre a vontade de Deus ou a nossa vontade. Sabe, eu não vejo nenhum testemunho de uma pessoa que disse que seguiu seus próprios caminhos e se deu bem. Por mais que agora, nesse momento, esteja com estabilidade financeira, esteja com uma família formada, esteja com tudo que sempre sonhou, mas não seguiu os sonhos de Deus, então não alcançou 100% do que podia ter alcançado. Pode até ter alcançado bênçãos, muitas bênçãos, porque Deus nos abençoa. Não tô dizendo que é pra você sair fazendo tudo que é errado, que Deus aí vai olhar e vai dizer que você fez por conta própria. Eu não posso mais fazer isto. Mas eu estou falando na questão de quando nós olhamos e dizemos, Deus, eu sei que tua vontade é maior, então eu vou seguir a tua vontade. E nós seguimos à risca a vontade de Deus. Nós alcançamos todos os sonhos e todos os planos de Deus para nós. Sabe, às vezes Deus tem planos maravilhosos sobre nossas vidas. Tem planos de vida, planos para trazer vida e abundância. Mas nós pegamos, olhamos para tudo isso e dizemos, não, amassamos como um papel, jogamos fora e dizemos, a minha vontade é melhor. Às vezes nós focamos no dinheiro da profissão, focamos em algo. Eu tô falando de profissão aqui porque é um convívio que todo ser humano passa por isso, se não passou, vai passar. Então eu quero ambientar aqui para todo mundo conseguir entender o que eu tô falando. Nós temos que entender que o caminho de Deus é o caminho de vida. O nosso caminho pode até ter um pouquinho de vida, mas nunca vai ter vida completa. No final vai trazer morte, porque o salário do pecado é a morte. Sabe, nós esquecemos que Deus tem a onisciência de tudo. Nós esquecemos, nós queremos viver só do pão, nós queremos viver só do momento, nós queremos viver só do agora. E esquecemos de pensar no futuro, do que vai acontecer no futuro. Nós queremos viver só com o pão na mão, viver só olhando o pão, mas esquecemos o mais importante, que é aquilo que sai da boca de Deus. Porque aquilo que sai da boca de Deus, eu nunca vi, nunca. A palavra de Deus ser solta e voltar vazia. Nunca vi ser solta e voltar vazia. Sabe por quê? Porque isso é o agir de Deus, isso é o poder de Deus. Essa é a maravilha de Deus, essa é a multiforme graça, o grande poder de Deus, a graça que Ele nos salvou. Às vezes nós estamos arraigados, estamos desistindo da fé. E Deus vem como um pai e diz, olha, você não precisa do pão para viver, mas você precisa de mim. Você precisa de mim. Sabe, um dia desses, eu tava vendo um vídeo de um amigo meu e ele postou um vídeo no canal do YouTube dele. Ele postou um vídeo dizendo: Eita, isso daí é uma grande verdade. Eu fui olhar e o garoto que tava no vídeo disse assim: Não é tendo pão que você tem o pai, mas é tendo o pai que você tem o pão. E às vezes a gente pensa que é algo tão besta, mas não. Quando a gente para meditar, realmente é algo maravilhoso. Porque quando lemos esse versículo complementa o que aquele garoto diz. Nem só de pão vive o homem, antes de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que entender que nossa vida não deve estar fundamentada a só a terra, mas está fundamentada a toda palavra que sai da boca de Deus, porque é uma fonte de bênção. Toda palavra que sai da boca de Deus é uma fonte de bênção. Eu nunca vi Deus soltar uma bênção sobre alguém, aquela pessoa aceitar e seguir tudo que o Senhor mandou e não receber aquela bênção. Temos como grande exemplo Sansão. Deus mandou um anjo, o anjo falou com a mãe de Sansão, depois falou com o pai de Sansão e disse: Olha, vai vir um nazireu, ele vai libertar vocês dos filisteus. Aconteceu ou não aconteceu? Sansão morreu, pecou, ficou cego, mas matou no templo de Dagon, quando ele empurrou aqueles pilares e tudo caiu e ele matou mais do que a vida toda dele, só naquele tempo. Você já parou para pensar que os planos de Deus se cumprem, querendo ou não? Se não cumprir você, por exemplo, com a Rainha Esther, a Rainha Esther tinha um plano traçado todo, até aquele momento. E Mardoqueu quando diz, olha, se você não fizer agora, vai vir outra pessoa e vai fazer. Ele estava dizendo, não importa. Não importa, se você não quiser fazer, Deus vai mandar alguém, Deus vai mandar alguém, Deus não vai deixar a obra dele ficar desprotegida, ele não vai nos desamparar, porque ele fez uma promessa lá atrás. Mardoqueu sabia, Mardoqueu disse, olha, se você não for, vai vir outro, mas vai fazer, porque os planos de Deus se cumprem, querendo ou não. E nós temos que entender que temos que viver não só de pão,
E quando ele diz aqui, nem só de pão, ele diz o pão é importante. Você precisa aqui na terra, para viver, para ter o ar que você respira, você precisa do pão. Mas antes de tudo, em primeira coisa, a gente vive da boca, das palavras que saem da boca de Deus. Nós não vivemos só de pão. Antes de vivermos de pão, temos que viver primeiro do Pai. Por isso que quando eu leio Salmos 1 diz, na sua lei medita de dia e de noite. E quando o próprio Jesus disse nos evangelhos, ele diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu acho interessante porque para nossa vista isso é algo que não é interessante. Como assim buscar o reino dos céus primeiro e depois o resto vai se acrescentar? Sabe? Eu vou contar uma experiência pessoal. Ao momento que eu comecei, todo dia que eu acordava, a ler a Bíblia certinho, não abrir uma página qualquer e ler só um versículo, dois e parar. Mas quando eu lia, e já certinho, tava lendo de Gênesis a Apocalipse, quando eu tava lendo capítulo por capítulo, eu vi o agir de Deus, porque quando a gente para pra ver, quando a gente tenta abrir, quando a gente pede, Pai, abre meus olhos espirituais, nós temos os nossos olhos espirituais abertos. Nós não ficamos com os olhos fechados. Deus vem lá, nos levanta, nos ajuda e diz, olha, tá bom, agora eu já te dei o caminho, agora segue. Por isso que nem só de pão vive o homem. Não é só daqui da terra que o homem vive, não é só do que ele colhe que ele vai viver, mas é de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que entender que o que realmente nos move, o que realmente importa, é as palavras que saem da boca de Deus. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Se fosse isso, não era necessário Cristo morrer lá na cruz. Se fosse isso, não era necessário ter uma Bíblia em casa. Se fosse isso, não era necessário Deus inspirar pessoas a escreverem a Bíblia. Se não fosse necessário ouvir a voz de Deus, não era necessário orarmos. Não era necessário buscarmos a Ele. Mas ao momento que buscamos, dizemos, Deus, eis-me aqui, olha, eu quero seguir o teu caminho. Nós estamos dizendo, Deus, eu sei que aqui na terra eu vou passar por muita coisa, mas eu quero que o mais importante seja toda palavra que sai da sua boca, Pai. E Deus se agrada muito disso. Deus olha e faz, isso é um filho amado, como Jó. Jó queimava, fazia uma oferta, não só por ele, mas por ele e pelos seus filhos. Jó entendia que precisava ficar na dependência de Deus. Nós temos que entender que não vivemos só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente, mas ainda assim não deixava de servir ao Deus Criador, o Deus Mestre, o Deus verdadeiro. Eu acho isso bastante interessante, porque nós temos que entender que nem só de pão vive o homem, antes de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês entendam que o necessário para a vida não está baseado aqui na terra, mas está baseado lá no alto, está firmado lá no alto. E se chama vida de Deus, se chama multiforme graça, se chama sacrifício, perdão. Você tem que ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Para entender essa maravilha de Deus, que nem só de pão vive o homem, antes de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês entendam que nem só de pão vive o homem, antes de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês entendam isso, que a única coisa necessária para se viver é a palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, tenha uma semana abençoada, que vocês possam estar sempre debaixo da mão de Deus, buscando em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. E não ficando ansiosos por coisa alguma, porque basta cada dia o seu próprio mal. E tenham calma, ele venceu o mundo, então também você também vai vencer. Mantenham-se firmes, conservem o seu corpo, a vossa mente e o vosso espírito para a grande volta de Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã. As aves do céu.